Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, perdão pelo atraso aí dos 3 dias, né? Acabei tendo um imprevisto, não consegui postar, mas eu vou postar hoje aqui no dia 21, tudo certinho, todos os vídeos atrasados. E hoje, já tô postando de hoje também, dia 21 de novembro. Já vamos terminar novembro, começar dezembro com tudo. Espero não acontecer nenhum imprevisto de novo e postar tudo direitinho no dia que tem que ser postado. Mas enfim, aqui é o dia 7, eu acho. Uma semana de projeto, olha só que legal. Eu acho que é o dia 7, sim. Então, 7 dias do projeto Corra. E o que é o projeto Corra? É um projeto para você poder correr das tentações, poder correr do mal, correr do pecado que você tem estado preso há tanto tempo, para mostrar para você que ainda dá tempo de se libertar. O ano ainda não acabou. E você vai conseguir terminar seu 2025 liberto disso em nome de Jesus para começar 2026 com o pé direito, amém? Eu tô com a voz meio fanha, fiquei meio gripado esse último tempo aí. Também espero que o barulho do ventilador não atrapalhe muito, tá bem calor aqui. Mas enfim, hoje a gente vai ler Gálatas 5, nos versículos 16 a 17, vamos lá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém? Bom, galera, cara, esse é um versículo até que bem autoexplicativo, é claro, mas a gente está trazendo aqui para o nosso contexto da guerra contra a carne, da guerra contra as tentações da carne. A gente consegue entender o seguinte: a carne e o espírito estarão em conflito eterno. Eles sempre estão brigando, tá sempre o nosso corpo carnal querendo as coisas da carne e o nosso espírito querendo as coisas do mundo espiritual. E é sempre assim, cara. Eles estão sempre em conflito eterno, a carne vai estar sempre brigando com o espírito brigando com a carne. E bom, é algo até de um vídeo que eu já falei, aquele vídeo sobre a Guerra dos Lobos, mas basicamente vai ser sempre assim, cara. A guerra entre o espírito e a carne não vai parar. É um negócio que, tipo assim, você vai terminar o seu mês, vai terminar aí o seu ano, em nome de Jesus, liberto desse vício, dos vícios da carne, mas você não vai deixar de ser tentado pela carne, você não vai deixar de ser influenciado a pecar na carne, você vai conseguir estar mais forte para resistir, mas as tentações não vão parar, cara. A guerra é eterna. Enquanto a gente estiver num corpo de carne, a nossa carne vai gritar. Até o dia que Jesus vai voltar, vai pegar a sua igreja, a gente vai pro céu viver uma vida eterna de comunhão com o Senhor. Aí sim, lá a gente não vai ter mais o corpo da carne, então a gente não vai se preocupar mais com o pecado da carne, porque a nossa carne não vai existir para gritar por satisfação. A gente vai estar lá só pelo Espírito para falar para o Senhor santo, santo, santo até o fim, a consumação dos séculos, para todos os tempos. Em nome de Jesus, certo? Estaremos todos lá, amém? Mas, cara, eu tenho um versículo também desse Gálatas 5 que eu acho muito bacana, eu acho muito legal, que é o versículo 9, que fala assim: um pouco de fermenta leveda toda a massa. Ou também, um pouco de fermento fermenta toda a massa, certo? E, cara, é muito bacana isso, porque mostra aqui o seguinte: quando a gente está lá fazendo o nosso bolo, ou quando a gente faz um pão, por exemplo, uma pitadinha. Cara, sei lá, dependendo do bolo que você fizer, a massa do bolo é bastante coisa. Sei lá, uma bacia zona grande. É uma massa, é um bom espaço, sim, sabe? É um bom espaço com bolo, é bem grande. Ele vai crescer ainda mais. Mas como que ele cresce? Com o que a gente coloca na massa, o fermento. Então, um pouquinho de fermento, sabe? Quando você está lá na receita, é uma colher de chá. Compara todo o resto. Xícara, colher de sopa, sabe? Copo. São só sempre medidas grandes. O fermento, uma colher de chá, uma pitada de fermento, sabe? É um pouquinho. Um pouquinho de fermento vai fazer a sua massa de bolo crescer por completo, cara. Então, tipo assim, o fermento que tu coloca lá vai fazer a massa crescer. E é muito interessante trazer isso para o nosso contexto, porque a gente consegue entender que é o seguinte: dependendo do pouquinho, cara, o pouquinho que entrar na nossa vida vai poder fazer
vai poder crescer algo muito ruim ou muito bom. Vai depender muito do fermento que a gente coloca. É do fermento que a gente usa para fermentar a nossa massa. Então, cara, às vezes no contexto dessa luta contra a carne, quando a gente deixa entrar na nossa vida só um pouquinho de influência, sabe? Só um pouquinho de influência. Quando a gente deixa, sabe, a gente começa a ter umas conversas erradas ali com a nossa namorada, ou com o nosso namorado, um videozinho ou outro que a gente deixa assistir, sabe? Assiste mesmo assim, não tem problema, pode assistir, sabe? Uma forma diferente ou outra que a gente se toca nosso parceiro, entende? Às vezes um pouquinho, é uma frestinha que o mal precisa entrar no nosso coração pra de lá de dentro causar o verdadeiro estrago, sabe? Então às vezes é uma pitadinha de mal que a gente permite na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Talvez esse pouquinho que a gente está deixando entrar, sabe, uma roda de amigos que a gente está tendo uma conversa que não é de Deus, que o Senhor não se agrada, sabe? As pessoas que a gente segue no nosso Instagram que tá influenciando errado a nossa vida, no nosso TikTok, sabe? Entende? Uma pitadinha de mal, às vezes, que a gente permite dar entrada no nosso coração, na nossa vida, aquilo lá vai fazer crescer dentro de nós, talvez algo muito pior depois. Talvez as nossas quedas venham pelo fermento errado que a gente deixa na nossa massa. Às vezes a nossa queda vem, a gente só cai porque a gente está deixando uma pitadinha de mal entrar. Sabe? Pode parecer muito pouco você assistir um vídeo ali até o final, mas às vezes aquele vídeo do TikTok ali que você está assistindo é a pitadinha de fermento que o diabo precisa para te derrubar do teu propósito. E isso serve também pro lado do bom. Às vezes, cara, você só precisa de um pouquinho de oração constante no seu dia a dia, um pouquinho de palavra constante no seu dia a dia, um pouquinho de Deus constante no seu dia a dia, para você conseguir fermentar todo o resto do seu dia, fermentar toda a sua semana, fermentar o seu mês, fermentar a sua vida, cara, com o que é bom de verdade, para você conseguir vencer as tentações do dia a dia, vencer o dia mal, vencer, cara, as ciladas do diabo, vencer, sabe, o inimigo querendo te derrubar, te tirar do seu foco, do seu propósito. Às vezes é tudo que você precisa, cara. É de uma pitadinha de bem também. Serve pros dois lados. O malzinho que você deixa entrar na sua vida pode se tornar um malzão depois. E às vezes o bonzinho, um pouquinho de coisa boa de Deus que você deixar na sua vida, vai deixar tudo perfeito, tudo agradável e vai te facilitar na sua luta, cara. Então, tipo assim, cara, é uma luta. A carne e o espírito estão sempre em conflito. Vai estar sempre brigando. É o que a gente está lendo aqui em Galatas 5. Vai estar sempre um contra o outro, brigando, saindo no soco, em conflito, saindo faísca. Eles não entram em acordo. Não entram em acordo. Não dá pra você ficar em cima do muro, cara. Não dá pra você ficar satisfazendo os desejos do espírito e da carne ao mesmo tempo. Não adianta. Ser frio ou ser quente, mas não seja morno. Não seja morno. Porque, cara, é exatamente o que o diabo quer. O diabo não quer que a gente só sirva a carne e nem quer que, logicamente, a gente só sirva a Deus. O que ele mais quer é que a gente sirva os dois. Por quê? Porque a gente estando em cima do muro, a gente vai estar dentro da igreja, mas nosso íntimo não vai estar servindo a Deus. A gente vai estar em cima do púlpito pregando, mas a gente não vai estar no nosso secreto servindo a Deus. A gente vai estar cantando lá na frente, mas a gente não vai estar no nosso secreto adorando ao Senhor. É isso que o diabo quer, cara. Passar a falsa impressão de que tá tudo certo, de que a igreja tá toda em união com o Senhor, que tá todo mundo no seu íntimo adorando ao Senhor, servindo a Deus de todo o coração, quando na verdade não tá. É exatamente isso que o diabo quer, cara. É exatamente isso que o diabo quer. Ou que a gente não sirva nenhum dos dois, que a gente simplesmente só viva a nossa vida. A gente não precisa, ele também não precisa que a gente se deprave, sabe? Saia pra ficar com um monte de menina, a gente assiste um monte de coisa. Não, ele não precisa que a gente também queira isso. Mas basta a gente não servir a nada também. Não cumprir as ordens do Senhor, mas também não serve a carne, sei lá, vai na igreja ou não vai, sabe? Não vida também de não estar nem aí pra nada. Pra ele também tá ótimo. O desejo dele é justamente você ter lobo em pele de cordeiro,
Sabe, no secreto, no íntimo, você assiste pornografia, você se masturba, você faz sexo com a sua namorada, com o seu namorado. Mas tá lá todo domingo, tá lá toda terça-feira, toda quarta-feira, não sei o dia que é do seu culto, mas tá lá todo dia de culto, à noite, adorando ao Senhor, levantando as suas mãos, gritando glória, tá lá em cima com o microfone, pregando a palavra, falando isso, aquilo, às vezes até sendo hipócrita, falando para não fazer o que você faz no seu secreto, tá lá cantando sobre santificação, cantando sobre estar em unidade com o Senhor, estar, sabe, em constante adoração com o Senhor, mas no seu secreto você não está fazendo isso. E às vezes é isso. E é isso que o diabo quer. Que na aparência todo mundo fale, caraca, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Esse é um pregador, essa é uma cantora. Quando na verdade no seu secreto, que só você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. Só eu e Deus sabemos o meu secreto. Os meus pensamentos, as minhas ações no meu secreto. Só Deus e eu sabemos. Desculpa. E às vezes lá, no nosso secreto, é que está o problema. Para todo mundo, a gente está tendo a falsa impressão de que a gente está em comunhão com o Senhor, que a gente está indo bem, que a gente está, sabe, crescendo, fortificando o nosso espírito, quando na verdade a gente só está satisfazendo os desejos da nossa carne. O nosso eu. A gente está só satisfazendo o nosso eu. E o nosso espírito está morrendo. A gente está ficando fraco, está esfriando. E até quando vai permanecer nisso? Comece a fermentar sua vida com fermento bom. Com fermento de Deus. Oração, palavra, jejum, comunhão, busca. Mas busca mesmo. Eu tenho certeza que a sua massa vai crescer muito bem fermentada. A carne e o espírito não vão deixar de brigar. Mas cabe a você escolher quem vai vencer essa briga. Amém? Então é isso, galera. Eu vou terminando esse dia por aqui. Espero que a palavra tenha sido útil para o seu coração. Que você possa meditar naquilo que foi útil. Que você possa tirar da sua vida aquilo que você achou que eu falei que não vai precisar. Mas enfim, eu espero que tudo tenha sido útil para você poder fortalecer o teu espírito, fortalecer o seu conhecimento e te ajudar na sua batalha. Claro, na minha também, né? A gente tá junto nessa batalha, cara. A gente tá junto nessa guerra, tá bom? Então, é isso. Que você possa meditar sobre, possa estar durante o seu dia, durante a sua noite, meditando no que eu falei. E que, cara, comece a colocar um fermento bom no seu dia a dia, tá bom? É isso, fiquem com Deus, que o Senhor possa estar guardando a vida de todos e abençoando vocês grandemente. O ano ainda não acabou, hein? Fique firme, conto com você. Até amanhã. Falou!